Bom dia, vamos lá. Mais um dia para agradecer. O dia hoje está maravilhoso, gente, ó. Depois de muitos dias de chuva, de frio não, que frio continua, né? Chuva. Olha o sol dando o ar da graça dele. E faz toda a diferença, né? Por mais que o frio também seja bom, a chuva também é muito bom. Mas, gente, nada melhor que um dia de sol. Nossa, faz toda a diferença um dia de sol na nossa vida. Não sei porquê, né, gente? Eu acho que é a vitamina D que fala, né? Que dá uma certa animação na gente, dá uma disposição, né? A minha sombra ali. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Obrigada, Pai, pela sua presença. Obrigada, Senhor, pela vida e pela saúde dos meus filhos, do meu marido, pela vida e a saúde da minha mãe, dos meus irmãos e de todos os familiares. Obrigada, Senhor, pela vida e a saúde de todos. Muita saudade de todos. Então, vamos à palavra de hoje. Olha como o mar tá lindo aqui, ó, calminho. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. Fiz o caminho todo, fui. Tinha muita gente andando, aí eu falei, eu vou voltar para continuar o devocional. Como nessa palavra que eu li, que foi escrita por Salomão em Provérbios, Salomão conhecia os efeitos das palavras inapropriadas. Ele era uma pessoa de muita sabedoria. E com toda a sua sabedoria, ele nos ensinou que não devemos responder antes de ouvir, sem conhecer todos os detalhes. Esse versículo ele veio quase que como um tapa para mim, né? Que esse versículo ele me define como eu sou ainda, atualmente. Eu ainda sou assim. Eu não posso falar que como eu era, porque eu ainda não mudei. Eu estou tentando um pouco de cada vez, um pouco todos os dias. Eu estou tentando mudar isso. Mas eu tenho que falar com sinceridade que eu ainda sou assim. E o que ele fala nesse versículo como estupidez e vergonha é exatamente como eu me sinto pela forma que eu sou. É exatamente dessa forma que eu me sinto. E quando eu passei a conhecer a palavra do Senhor, passei a entender, eu começo a me sentir mais ainda. Começo a me sentir mais estúpida e com mais vergonha quando eu tenho essas ações, quando eu ajo dessa forma. Eu, só desenrolando um pouco a minha história, desde pequena sempre tive essa questão da língua desenfreada. Sempre fui faladeira, sala de aula, em todo lugar que eu estava. Falava demais, rapidinho, puxava conversa, rapidinho estava conversando, rapidinho fazia amizades, porém sempre falava muito, até o ponto de incomodar as pessoas. Mas eu desde criança eu não tinha essa noção, gente. Eu não sei se alguém que vai assistir esse devocional vai se identificar. Eu não tinha de jeito nenhum. E eu cresci sem ter muito essa noção. A não ser quando em algumas situações as pessoas falavam isso pra mim, eu me sentia triste, mas eu não conseguia mudar. Até porque eu achava que aquilo era normal. Eu falar muito. Na verdade, eu começava a contar uma história e eu desenfreava a falar e eu queria falar em detalhes, aí eu não queria mais deixar ninguém falar, ninguém dar opinião sobre a história, só eu que falava, isso desde sempre. Como eu falei pra vocês, eu estou tentando melhorar cada dia um pouco. Por algumas vezes eu consigo me segurar, eu me fechei muito de muitas coisas, não que eu tenha parado de fazer amizade com as pessoas, mas eu me fechei um pouco para mim fazer mais silêncio, ficar mais em silêncio em alguns momentos, para tentar ouvir mais e falar menos. E parece bobeira isso, às vezes as pessoas falam, mas é engraçado a pessoa faladeira, mas não isso é difícil. Só quem passa na pele que sabe que isso é difícil, porque isso é difícil você ter o controle. Não é algo que é só você ficar quieto. Você começa a falar sobre um assunto e você perde o controle. Você esquece que tem um tempo, que você tem que falar e tem que ter pausas. Eu perdi e perco até hoje muito controle disso.
eu até hoje, nos meus 46 anos de vida, eu não conheci ninguém que fosse como eu somente a minha mãe, que a minha mãe é como eu, né? Talvez bem menos, talvez na fase mais nova, talvez ela fosse mais, não sei. Mas eu não conheci ninguém que fosse da mesma forma que eu, ou que pelo menos viesse a falar para mim que ela também tem essa dificuldade de se manter em silêncio, de não falar. Às vezes a boca fala tão mais rápido que o pensamento. Então isso é um sofrimento para mim. Não sei se alguém... Eu só resolvi realmente falar isso, gravando assim meu devocional, porque isso não é legal para mim, eu tenho vergonha disso, mas eu pensei que às vezes alguém poderia se identificar. E o fato de eu gravar, de eu falar a minha situação que eu passo, alguém pode ouvir esse devocional e se identificar, falar, poxa, eu também passo por isso, porque se você se identificar, você fala para mim nos comentários. Porque até o momento, assim, se houve alguém que passou na minha vida que fosse da mesma forma, eu não sei, porque a pessoa não chegou em mim e não falou. Eu também passo por isso. Eu também, antes, não conseguia identificar isso como algo ruim. Eu achava que era normal falar muito, pessoas falam pouco, outras falam muito, mas não é. Na palavra aí diz, você tem que ter limites, você tem que saber parar e ouvir em detalhes, como dizem em Provérbios. E só os estúpidos que fazem isso, que vão atropelando as conversas, vão atropelando a fala de outras pessoas. Isso é difícil. Eu sofri muito na época da escola com isso. O Senhor vem trabalhando em mim aos poucos. Em alguns momentos eu venho ficando mais em silêncio. Todos os dias quando eu acordo, eu peço ao Senhor que me ajude a ser um ser humano melhor. Em todas as partes, né? Não só nisso, mas em todas as partes. Deus vai trabalhando na vida da gente, vai trabalhando na minha vida. Todos os dias eu sinto a presença dele, eu sinto o trabalhar dele. Eu sinto por vezes que eu vou falar algo e o Senhor dá aquele toque, eu sinto aquele toque, como se viesse e falasse para mim, fica em silêncio, fica em silêncio. Então se você também passa por isso, ou já passou, e o Senhor te refez, que ótimo, que bênção. Sei que Ele vai me refazer aos poucos também. Ele está me ensinando aos poucos. Ele vai me mudar. Porque Ele é a minha fortaleza. E que essa palavra possa chegar a você, que passa por isso também, para te mostrar que o Senhor é contigo. Ele muda tudo e Ele nos dá força para passar por essas coisas, por essas situações. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Ensina-me, Pai, a frear a minha língua e usar as palavras com sabedoria. Quero, Senhor, que minhas palavras sejam edificantes na vida de outras pessoas que passam pela mesma situação. Perdoa, Senhor, pelas vezes que falei aquilo que não deveria. E obrigada, Pai, por estar comigo, por me ajudar, por ser minha força nos momentos de fraqueza. Obrigada, Senhor. Bom dia a todos e Deus abençoe a todos.